Lamarck, como vimos, introduziu a ideia de evolução na ciência em 1809, e essa ideia teve uma grande mudança com o acréscimo às ideias de Lamarck da ideia de seleção natural. Ela foi acrescida à ideia de Lamarck e forneceu uma excelente explicação para a evolução. Essa ideia foi proposta por duas pessoas, Alfred Russel Wallace e Charles Darwin. O Alfred Russel Wallace é muito menos conhecido por questões mais sociais do que científicas, mas ele fez exatamente a mesma descoberta que Darwin. O pai dele era escocês, a mãe dele era inglesa. O pai dele teve formação universitária, mas em direito, mas não exerceu o direito. O pai dele herdou uma pequena porção de terra, mas fez muitos investimentos ruins e perdeu suas propriedades, de maneira tal que seus 9 filhos, o Alfred Russel Wallace e os seus 8 irmãos, passaram bastante dificuldade financeira. Eles tiveram que trabalhar desde o início. Um dos irmãos do Wallace tinha uma pequena empresa de agrimensura e o Wallace trabalhava como auxiliar do seu irmão, auxiliar de topógrafo. Essa empresa passou por dificuldades, o Wallace deixou de trabalhar nela. Posteriormente, esse irmão veio a falecer. O Wallace e um outro irmão tentaram tocar essa empresa, mas também não tiveram sucesso, eles também não eram muito bons administradores, e essa empresa faliu. Então, o Wallace teve que procurar, por extrema dificuldade financeira, teve que procurar emprego e acabou trabalhando como professor, ensinando topografia e outras áreas correlacionadas à engenharia. Ele não tinha uma formação universitária, mas ele frequentou um instituto de mecânica na Inglaterra, e esse instituto de mecânica dava uma excelente formação técnica na área de engenharia, e ele estava bastante capacitado a desempenhar esse tipo de serviço. Ele mudou de cidade, morou em várias cidades e, por acaso, encontrou uma pessoa que viria a ser excelente amigo seu, que foi o Bates, Henry Bates. O Bates era um espetacular entomologista e ele, com outras pessoas, formaram informalmente uma espécie de um clube de ciências, podemos dizer assim, que era um grupo de amigos que trocava informações, trocava material bibliográfico, porque não tinham condições financeiras boas, mas tinham bastante interesse em estudar ciências naturais em geral. O Wallace e o Bates tiveram atitudes de extrema coragem, quase loucura, e resolveram fazer uma viagem para a América. Eles tinham muito entusiasmo pelos relatos de viagem de Humboldt, que contava maravilhas das Américas, e então eles pretenderam fazer uma viagem similar à de Humboldt. Não tinham dinheiro nenhum, mas fizeram acordos com pessoas da Inglaterra para fornecer material biológico que eles enviariam ou trariam no seu retorno, ou iriam enviando das Américas para a Inglaterra. Dessa maneira, eles obtiveram financiamento para realizar a viagem. Wallace e Bates, então, vieram ao Brasil e eles passaram a viver na Amazônia
no mato, na beira dos rios Amazonas e Negro, convivendo com índios e caipiras durante vários anos, o que forneceu uma bagagem biológica extremamente rica pelo fato de eles estarem morando na floresta amazônica e convivendo com pessoas que conheciam muito sobre os seres vivos da região. Wallace passou morando lá com Bates 4 anos e depois desses 4 anos resolveu retornar à Inglaterra com uma grande coleção de espécimes biológicos, milhares de exemplares, muitos milhares de exemplares. Só que o navio no qual o Bates não voltou o Wallace. Mas no meio da viagem o navio incendiou e ele perdeu quase tudo que ele levava, todo o material biológico que ele levava se perdeu. E, pior ainda, ele perdeu a quase totalidade das suas anotações, dos seus diários. Ficou apenas com uma pequena parte. Uma pequena parte da carga de exemplares biológicos tinha ficado retido em Manaus e, consequentemente, não se perdeu. Ele passou 10 dias num pequeno barco e, por muita sorte, foram socorridos, ele e os outros náufragos foram socorridos por um navio que ia de Cuba para Londres e, graças a isso, ele salvou sua vida e conseguiu chegar em Londres. Em Londres ele passou muito pouco tempo, fez muitos contatos com relatos de viagem e distribuiu entre especialistas, vendeu muito material biológico, distribuiu entre especialistas o pouco que tinha restado no porto de Manaus. Tinha passado 4 anos no Brasil. Passou pouquinho tempo em Londres e daí partiu para o sul da Ásia, para o arquipélago malaio. E lá ele passou 8 anos da mesma maneira, vivendo nas regiões naturais e convivendo com os nativos da região. Foram muitos anos e foram colhidos também muitos milhares de exemplares. O Wallace descobriu muitas espécies novas, mais de 1000 espécies novas foram descobertas pelo Wallace, tanto no Brasil quanto no arquipélago malaio. As do Brasil, infelizmente, foram perdidas na sua quase totalidade, mas as do arquipélago malaio não. Enquanto estava no arquipélago malaio, ele escreveu para Darwin, com o qual ele já trocava correspondência, uma carta na qual está relatada a ideia da seleção natural. Não é verdade o que está em muitos livros, em muitos artigos, que isso teria sido um início, um princípio da ideia. Não, nesse artigo do Wallace está descrita completa, integralmente, a ideia da seleção natural. O Darwin, que não tinha publicado a ideia da seleção natural, quando recebeu a carta de Wallace, em 1858, ficou em um dilema. Ou não publicaria e perderia a prioridade para o Wallace, que já estava divulgando esse artigo, ou então, se ele publicasse sem o nome do Wallace, ele passaria por plagiador. Então, ele conversou com um amigo seu, Hooker, e outro, Lyell. O próprio Wallace já tinha pedido que o Darwin passasse essa carta posteriormente ao Lyell. Então, ele conversou com o Lyell, que era geólogo, e o Hooker, que era botânico, e eles dois, Lyell e o Hooker, apresentaram a ideia da seleção natural na Sociedade Linneana de Londres. Então, foi uma apresentação conjunta de Darwin e Wallace na Sociedade Linneana. Darwin não compareceu porque não quis e Wallace não compareceu porque estava no sul da Ásia, onde ficou ainda vários anos.
O Bates foi responsável também pela ideia da seleção natural, porque o Wallace teve a ideia graças a uma troca de correspondência que ele fazia com o seu amigo Bates e também durante os muitos anos que eles passaram juntos em viagem e no Brasil, na floresta amazônica brasileira, de maneira tal que o Bates colaborou muito para que o pensamento do Wallace fosse sendo formulado e chegasse à ideia da seleção natural. O Bates também é bastante responsável pelo Wallace ter conseguido chegar à ideia da seleção natural. Depois desses 8 anos na Ásia, o Wallace retornou a Londres, recebeu muitos prêmios e muitas homenagens, fez muitas palestras sobre a sua experiência de campo, teve um contato pessoal com o Darwin, onde fizeram uma amizade, podemos dizer assim, meio, não uma amizade profunda, mas um bom relacionamento nesse contato pessoal. Mas o Wallace, como não tinha modos financeiros, não tinha boa maneira de se manter financeiramente, o Darwin, junto ao governo, pediu uma espécie de uma aposentadoria para o Wallace pelos seus trabalhos prestados à ciência e conseguiu. Foi um valor muito pequeno, mas pelo menos suficiente para o Wallace sobreviver. O Wallace viveu bastante, viveu até os 90 anos, e nesses 90 anos ele publicou livros, 2 deles muito famosos, um deles chamado Viagem ao Arquipélago Malaio, e outro, Viagens através do Rio Negro e Amazonas. Um deles relatando sua viagem na Ásia e outro sua experiência aqui no Brasil. São 2 livros que venderam bastante e ajudaram financeiramente o Wallace. Cientificamente são livros muito bons, mas o Wallace publicou também vários livros técnicos. O Wallace, numa demonstração extrema de humildade, chamava a sua própria ideia, seleção natural, que ele teve juntamente com Darwin, de darwinismo. Numa demonstração muito grande de desapego, inclusive publicou um famoso livro também, chamado assim mesmo, Darwinismo, no qual relata suas experiências.